Agora Opa! sim. Agora você vai conseguir, né? Boa tarde, mestre. Boa tarde, gente. Pessoal, esse aí Boa. é Leonardo Braga. Além de meu professor, se tornou um amigo, uma pessoa que tem sempre dado força aí na área da medicina tradicional chinesa, na cultura Tung. E também é um grande pesquisador. Eu vou falar, para falar de Leonardo Poxa. aqui, a gente tem que ler, né? Porque o currículo do homem é muito extenso. Eu vou ler só um pouquinho aqui, para vocês terem ideia de com quem a gente está falando. Professor doutor Beleza. Leonardo Gomes Braga, é mestre e doutor em Biologia Celular Molecular pelo Instituto Oswaldo Cruz, na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. É graduado em Farmácia Industrial pela Universidade Federal Fluminense, a UFF. Possui experiências nas áreas de farmacologia, imunologia, fisiologia celular. Leonardo Braga é especialista em acupuntura e eletroacupuntura pelo Colégio Brasileiro de Acupuntura. É membro da Associação Mundial de Acupuntura Tung, sendo referência no país desse estilo de acupuntura familiar. É autor e revisor de artigos científicos e capítulos de livros de revistas internacionais indexadas, como prêmios como o programa FAPEG, aluno nota 10 em ambas modalidades, mestrando e doutorado. Em toda a sua carreira, manteve um foco na aprendizagem em como passar adiante o conhecimento científico em diferentes níveis acadêmicos. Então, esse é a fera que vai falar com a gente hoje. Entendeu? Sou Leonardo, seja bem-vindo. Entendeu? É uma honra ter você aqui com a gente. É uma pessoa que eu tenho acompanhado várias lives constantemente e ele tem esclarecido muita coisa interessante ele tem para nos ensinar aqui hoje, passar essas informações aí. É uma pessoa que não tem aquela coisa de querer esconder o conhecimento, é o prazer dele, a gente vê o prazer dele em passar o conhecimento, e eu fico muito feliz porque ele está aqui comigo. Para mim é uma honra. Seja bem-vindo. E a discussão do tema que a gente ficou seria o período de vida do vírus em diversos ambientes, em diversos Então objetos. tá. Já feita a apresentação, agora é contigo. Poxa, então tá, pessoal. Bom, primeiramente, muito obrigado, Normando. Mas, na verdade, é isso mesmo, gente. A gente criou uma amizade. Enfim, é porque eu sou suspeito, né? Eu gosto muito do pessoal lá da Bahia, entendeu? O É pessoal da esquisito Bahia é falar que você é muito. carioca, né? É. Não, e, poxa, realmente é demais, assim, essa oportunidade, né, da gente trocar figurinhas, né, e realmente a conhecer cada vez mais sobre não só as coisas relacionadas à saúde, né, medicina chinesa, sobre tudo, na verdade. Isso é muito bom. Isso é realmente muito bom. Para mim é uma oportunidade é, muito importante mesmo, muito importante. E, enfim, nessa época de quarentena, né, de pandemia, enfim, a gente tem que se ocupar, né, ainda mais. Aí a gente acaba lendo muito, né, e a gente precisa, de fato, procurar cada vez mais informações, né, sobre como é que estão essas coisas, né, porque é muita informação desencontrada que a gente encontra hoje, né. Eu não sei como está aí na Bahia e vocês que estão assistindo, como está no estado de vocês, mas enfim, aqui, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, existe muita informação desencontrada, inclusive nas fichas, né, nas planilhas que contabilizam os infectados, as pessoas que vieram a óbito, até mesmo quem teve resultado negativo. Né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu há 3 semanas eu tenho visto rotineiramente, pelo menos às terças e às sextas, as planilhas de atualização do município do Rio, do estado do Rio e do Ministério da Saúde. Né, que a Ministério da Saúde estão recebendo as planilhas, as informações dos infectados, né, do que está em tratamento, né, que está em tratamento e o número de óbitos, enfim, de casos confirmados. E para vocês terem uma ideia, um dado muito importante que falta é justamente o número de pessoas
que, porventura, tiveram óbito, né? Foi levado ao óbito, e também o número de pessoas que foram infectadas, mas que tinham comorbidades. Isso, 90% das tabelas que eu busquei aqui do Rio de Janeiro e até mesmo no Brasil, não constam essa informação. Isso é uma informação, pode parecer trivial, né? E eu não sei se vocês sabem o que são comorbidades, mas basicamente alguma doença em curso, alguma questão crônica em curso que o paciente apresente, que pode levar a uma facilidade de instalação de uma doença, de um vírus, de uma bactéria, e ainda pode piorar o prognóstico dele, ou seja, pode piorar a saúde biológica, né? A saúde dele enquanto doente. Né? Isso pode ser um fator de risco, que é justamente isso, cria grupos de riscos, né? Que reúnem essas características que podem facilitar um pior prognóstico, enfim. E essa informação é muito, muito importante. Eu não sei, eu não analisei toda a planilha da Bahia, mas é interessante que a planilha, o Excel da Bahia, está muito bem informado. Está bem informado, mas eu não encontrei 100% das informações sobre comorbidade. Sabe? Se, por exemplo, tinha hipertensão, ou se o paciente apresentava diabetes, ou era, por exemplo, imunodeficiente, né? Ou tinha HIV, por exemplo, era soro positivo. Então, são essas questões, né, que a gente poderia ter de informação, né, para a gente realmente se situar. Né? Por exemplo, o tema que o Normando me convidou é justamente uma das coisas, né, era como é que a gente vai ter certeza, né? Enfim, aqui no Rio, o prefeito anunciou agora há pouco que já tem um plano de reabertura, né, entre aspas, da cidade, né? Então as pessoas eles já estão buscando alguma forma, né, de uma fórmula até, de liberar as pessoas para os seus trabalhos, né, para os seus empregos, enfim, mas de forma que isso não vá causar algum malefício. Né? Eu acredito que aí na Bahia também já esteja alguma questão em desenvolvimento em curso. Né? Bom, acontece que, como aconteceu lá em São Paulo, né? Houve uma implementação de um rodízio e as pessoas migraram para os transportes públicos. E aí a pergunta que fica, a gente não sabe, né? O vírus, ele a Jandíssima disse agora que tem essas informações nos boletins oficiais. Tem sim. Eu não estou dizendo que não tenha. A questão é que 90% dos dados não são descritos. Esse que é a grande questão. Somente 10% das pessoas que foram computadas nas tabelas é que apresentavam essas informações, que são cruciais para a gente realmente mapear e encontrar até mesmo, porque algumas informações têm por exemplo, de localidades, a gente cruza essas informações de localidade, comorbidades e pacientes positivos, e a gente pode traçar uma política melhor, né, de gerenciamento de pandemia. Né? Mas com essa reabertura para as pessoas voltarem aos seus trabalhos, à sua vida, entre aspas, normal, como é que fica então, por exemplo, a gente não sabe quem é que está positivo ou negativo para coronavírus, né? Quem teve ou quem apresentou, ou ainda, a gente não tem certeza, por exemplo, uma coisa muito importante é que as pessoas que foram positivadas, né, que apresentaram um resultado positivo, se elas, isso é comum, não é só para o coronavírus não, tá, pessoal? Isso é comum para todas as doenças que vocês possam imaginar. Se os organismos delas apresentaram a capacidade de desenvolver memória imunológica. Entenderam? Que esse é um dos mecanismos principais para a adaptação biológica, né? Que faz com que a gente não gripe o tempo todo, ou não pegue sarampo o tempo todo, ou tenha cachumba, catapora o tempo todo. Entendeu? Isso não se tem ainda, né, certinho. E aí acontece que quando a gente está voltando para o trabalho, para a vida normal, os vírus eles ficam circulando. A partícula viral fica circulando no ambiente e pode atingir, por exemplo, a haste, né, para
para a gente se apoiar no metrô, no ônibus, né? Até mesmo na mesa, nas máscaras. Por exemplo, existem algumas informações que, claro, depende do material da máscara, mas isso em média, o vírus ele fica retido na máscara por 7 dias. Então, imagina, hoje é sexta-feira, o vírus, a gente entrou em contato com algum ambiente contaminado, ou, enfim, ou até mesmo com pessoas que estão propagando, né, o vírus. De repente, essas partículas virais elas ficam ali retidas por 7 dias na máscara, né? Então, isso varia, né, claro, de pessoa para pessoa e também de material para material. Eu tenho minhas colinhas aqui, eu tirei duas... eu estou preparando, aproveitando, né? Ainda hoje eu não consegui terminar, mas ainda hoje, ou amanhã de manhã, eu vou liberar o material, né, um resuminho sobre isso, sobre esses dados, tá? A respeito dessa live, que eu acho que vai ajudar, né, o pessoal. É só acessar no link na bio, né? E aí vocês vão ser direcionados e pode baixar à vontade e usar, né, divulgar, usar, se de bom grado, né, se for pertinente. Tá certo, pessoal? Então, mas é importante, por exemplo, eu tenho uma colinha aqui dizendo... aqui, deixa eu só... É um artigo que saiu na New England Journal of Medicine, né, é a revista, né, de medicina da Nova Inglaterra. É uma das melhores revistas do mundo, né, assim, uma das mais conceituadas na área. E eles fizeram uma pesquisa, né, enfim, uma publicação muito interessante que se chama a estabilidade do SARS-CoV-2, que é o vírus, esse novo coronavírus que provoca a Covid-19, em superfície e também no aerosol, né, quando comparada com o SARS-CoV-1, né, com aquele primeiro coronavírus da SARS, né, daquela síndrome respiratória. E aí, olha que interessante, tem aqui algumas curvas, mas eles mostram claramente que, em média, por exemplo, para o aço, né, como aquele material da haste de ônibus ou do metrô, né, ele fica em torno de 48 a 80 horas. Ou seja, entre 2 e 4 dias. Né? Além disso, material plástico, ele tem uma retenção muito... um detalhe, isso é importante, muito importante. O SARS-CoV-2, que é esse vírus que provoca a Covid-19, ele sofreu algumas mutações, né, por isso que ele é diferente, e ele apresenta realmente algumas particularidades diferentes, né, do SARS-CoV-1. Por exemplo, nessa questão do material plástico, o vírus causador da SARS, ele resiste menos no plástico, enquanto o da Covid-19 resiste mais tempo no plástico, né, no aço. Agora, no plástico, os dois vírus eles ficam entre 60 e 90 horas também. Dá uma média mais ou menos de 72 horas, ou seja, 3 dias, né, no plástico, também 2 dias e pouquinho no aço, né? Agora, no papelão, ele já fica entre 20 e 48 horas, né? Ou seja, entre 1 e 2 horas. Desculpa, 2 dias. Entre 1 e 2 dias. Agora, no cobre, e eu achei muito interessante esse dado no cobre, porque o cobre ele fica, tanto um quanto o outro, mas mais o SARS-CoV-2, né, esse da Covid-19, ele fica apenas algumas horas, não fica nem um dia. Ele não resiste nem um dia no cobre. Certo? E aí, olha que interessante. Por que eu achei legal essa questão do cobre? Porque o cobre dura sim, esse bichinho dura. Porque o cobre é um material que a gente pode usar em cultura celular, no laboratório, né, na dinâmica das culturas celulares, como um material que é microbicida.
né, ele diminui a proliferação de vírus, de bactérias, de fungos, e é muito utilizado em culturas, em estufas de microbiologia, né, estufas de células, e eu achei interessante, porque aqui ele também tem, assim, de todos os materiais que eles testaram, o cobre foi o que foi mais eficiente em não permitir que o vírus se instale por mais tempo e se propague por mais tempo. Então, assim, os materiais, ou seja, os materiais feitos de cobre são melhores para a saúde, né, ou são mais seguros, melhor dizendo, do que os outros materiais, até mesmo do que o do papel, que dura entre 20 a 48 horas. Né? Então, isso é realmente bem importante mesmo, a gente ter ideia sobre isso, porque não é assim, claro, a máscara, né, e outros materiais, eles protegem, claro que protegem, porque diminui, né, a dispersão, né, do vírus. Isso é, né, enfim, 100%? Não 100%. Nem mesmo aquela máscara, não sei se vocês conhecem a N95. Foi muito divulgada no começo. Até, poxa, o preço dela inflacionou, né? Lei da oferta e da procura, né? E ela retém 95%, ou seja, ela deixa passar 5%. Né? Então, assim, não é 100% das vezes que, ou 100% do vírus, ou enfim, do agente infectante que é filtrado. Né? Além disso, eu não sei se vocês viram uma reportagem, não sei se foi no domingo passado ou no domingo retrasado, porque eu vi depois, eu não vi no dia. No Fantástico, na Globo, fazendo um experimento sobre a importância da máscara. Não sei se vocês viram. Era assim, né? O que eles fizeram? Eles pegaram, né, selecionaram uma pessoa, essa pessoa, eles induziram o espirro dessa pessoa e ela espirrava num manequim, né, com uma placa de Petri, com um meio de cultura, certo? Fazer uma armadura de cobre. O pessoal já está pensando na armadura de cobre. Muito bom fazer uma armadura de cobre mesmo. E aí, mostrou claramente, né, que com a máscara, né, você tem uma menor dispersão, né, do espirro, certo? E aí teve, claro, um menor crescimento de cultura, de células. Qual é a minha crítica nisso? Né? Porque isso dá uma informação correta quanto ao crescimento de bactérias. Porque aquele cultivo era de bactérias, era de colônias de bactérias, entendem? Se a gente fizesse uma diferença de média de tamanho, um vírus é cerca de 5 a 30, 40 vezes menor do que uma bactéria. Então, teoricamente, se o nosso pressuposto, se o pressuposto daquela matéria, que até ela é educativa, né? Eu não estou criticando negativamente, não, ela é educativa no sentido de que, para uma dispersão de uma bactéria, né, por espirro, poxa, bacana, diminui mesmo. Ainda passa? Passa, claro que passa, porque tudo passa por tramas de algodão, enfim. Isso é inerente ao material. Né? Agora, para um contexto viral, não se aplica, porque o vírus é muito menor do que uma bactéria, né? Em média. Mas é interessante, né? Interessante. De toda forma, o que eu aconselho fazer, né, com a máscara? Né? Tenham claro, né? Eu tenho um amigo que ele sempre dizia o seguinte: olha, quem tem um não tem nenhum. Né? Quem tem um não tem nenhum. Então procurem ter uma outra máscara, né, para revezar, né? E até mesmo na primeira parte do dia, se vocês forem, enfim, se vocês tiverem, claro, medo, essa questão toda, que isso é parte, né, de cada um, procurem ir para o trabalho, para a rua, enfim, com duas ou três máscaras e troquem a cada 4 horas.
Por que 4 horas? Porque é justamente um dos tempos que foram vistos em um outro trabalho. Deixa eu ver. Em um outro trabalho, mostrando que essa máscara, já a partir de 4 horas, não tem tanta utilidade, né? Claro, se vocês ficarem 100% do tempo com aquelas máscaras, né? Não teria tanta utilidade justamente porque ele deixaria de filtrar. As tramas já estariam carregadas, né? De saliva, enfim. Então, o poder de filtração das máscaras seria diminuído. Mas tentem lavar com detergente mesmo, né? Algumas pessoas usam um material chamado lisoforme, que é um detergente tetraamônico. Esqueci agora, peraí. Tetramônio. É um detergente diferente, é um sabão, mas ele é um material que que a gente consegue limpar e realmente, pelo menos isso diminui 99% dos micróbios em geral. Então, é bem legal vocês né, usarem justamente o lisoforme. Pode ser um material de coco, um sabão de coco, mas lavarem mesmo, né, a máscara para que ela seja reutilizável, né? E, bom, isso é uma das recomendações. Claro, por exemplo, eu vejo algumas pessoas, de vez em quando eu desço para ir para o mercado, comprar uma fruta, alguma coisa, né? Eu vejo muitas pessoas de luva, né? De luva de látex. Luva, quase aquelas luvas cirúrgicas, sabe? Bom, na luva cirúrgica, vamos lá. Eu não sei como está aí na Bahia, Normando. Como é que está para entrar no mercado? Existe alguma restrição, alguma coisa assim? Bom, aqui, pelo menos aqui na minha região, que eu vi, o pessoal, alguns só estão usando máscara, outros já estão usando aquela máscara plástica, né? Sim, sim. Transparente, que eu acho que é a mais segura no momento para se usar quem está no trabalho, mas mão, não estou vendo muita proteção. Eles colocam alguma coisa no balcão, um álcool, às vezes mais um spray de cloro, né? Misturado com água. Sim. Hidroxicloreto, né? Passam no balcão, mas o que é que acontece? O que preocupa aqui, por exemplo, algumas pessoas de luva, mas você falou em máscara e comentaram aí também, que eu acho interessante, é que as pessoas pegam, tiram a máscara e botam na bolsa. Tira a máscara e bota no banco do carro. Depois outra pessoa senta ali. Uhum. Você pega nos objetos do mercado e pega no volante do carro, abre a porta do carro. Entendeu? Sem nenhum cuidado, sem nenhuma proteção, e ali você sai. Por isso, quando eu questionei essa questão do tempo, por exemplo, quanto tempo no volante fica? Porque você pega o carro, pode ir um dia e tal, daqui a pouco você vai lá, pega de novo nada, acha que saiu num dia, só se usou o carro um dia depois, aí pega lá no volante, daqui a pouco coça o nariz ou a boca porque está dentro do carro, tira a máscara. Porque eu acho que a máscara é muito mais importante no sentido de você não levar a mão na boca. A gente que usa óculos ainda tem uma proteção que a gente não leva nos olhos, não tem o costume. Que a gente ajeita aqui, ó, às vezes coça assim, às vezes passa com as coisas da mão. Tudo bem, mas é muito difícil a gente ter a cultura de mexer no rosto, de... Sim. Não, e quem tem rinite, então? É complicado. Quem tem rinite, então... Mas, assim, é interessante. Por exemplo, se a gente considerar o material, não fizer essa pesquisa sobre o couro, né? Se, por exemplo, o volante for de couro, né? Mas se a gente fizer uma aproximação com plástico, 50% daquela carga viral que estaria depositada, né? A quantidade de vírus que estariam depositados no material do volante, se diminuiria em torno de 30 horas. Então, 30 horas depois é que metade daqueles vírus iriam embora. Claro, a gente não tem uma ideia da quantidade de vírus. E nem mesmo se
a quantidade de vírus encontrada no material seria realmente infectante ou imunogênica. Né? A gente não tem ideia. Por exemplo... Então, quer dizer, depende da quantidade também, é? Sim, isso vale para tudo. Por exemplo, um vírus, né, aquela coisa do uma andorinha não faz verão, Uhum. é idêntico. A união faz a força. Por exemplo, a gente tem muitas pessoas que vão na rua, enfim, e comem o sanduíche de rua, com aquela maionese já bem temperada, com salmonela e tal, Delícia! Né? Acho que são as mais gostosas. Podrão! Podrão. São as mais gostosas, mas assim, tem o tempero da salmonela, mas se for uma salmonela, e considerando, claro, que o nosso trato gástrico, principalmente o gástrico, né, com suco gástrico e tal, esteja perfeito, uma salmonela não vai fazer diferença nenhuma. O problema são as irmãs dessas salmonelas, né? A equipe toda. Esse que é o grande problema, né? A Inayá perguntou aqui uma pergunta muito interessante. E quem teve a doença, né? Pode ter novamente? Isso já foi comprovado que não ou sim, né? Interessante, por exemplo. Em via de regra, né? A gente desenvolve isso em via de regra. A gente desenvolve uma imunidade, tá? Agora, existem algumas pessoas, né, que não possuem o sistema imune tão ligado, tão rápido, né, e precisariam ter e aí ficariam expostas para uma recidiva, né? Por que isso acontece? Porque essa qualidade de estar ligado, que eu falei, é justamente a capacidade do organismo, do sistema imune, desenvolver memória imunológica. E aí depende de N fatores. É a mesma causa, né, o mesmo motivo, por exemplo, de vacinas que não funcionam. Né? Nem toda vacina funciona, não somente por conta das particularidades de cada um. Tem vacina que é aquela coisa, tem vacina que pega, tem vacina que não pega. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas o próprio material da vacina, ele faz com que não tenha alguns componentes que sejam imunogênicos, que sejam capazes de ligar o botão do sistema imune para que ele gere uma resposta imunológica e também, ao mesmo tempo, comece a gerar informação imunológica que fica guardada na memória celular. Então, todas as vezes que um novo coronavírus, por exemplo, a gente desenvolveu imunidade, todas as vezes que um novo coronavírus, aquele mesmo coronavírus, que não sofreu imutação, que não sofreu nada, vier até nós enfim, adentrar o nosso organismo, ele não vai causar Covid-19. Por quê? Ou vai causar numa questão muito pequena, porque o nosso organismo já vai estar preparado, já sabe quem ele é, já catalogou. Esse é um vírus que é assim, assim, assada, de RNA. Eu já tenho. Ele é uma delegacia. Né? Ele vai pegar a capivara, a ficha toda do vírus, para que a gente realmente possa fazer uma resposta imunológica mais eficiente. Não ainda, assim, categoricamente, não tem uma resposta definida sobre ter ou não essa imunidade contra o vírus para quem já pegou, né, a Covid-19. Não tem essa resposta. Acredito que não tem muita... acredito assim, na verdade, vai demorar um pouco para a gente ter essa resposta. Eu, particularmente, acho que vai ter resposta imunológica. Mas isso depende de muitas pessoas. Né? Assim, um paciente meu me ligou perguntando se podia tomar vacina da gripe. Aí eu falei, sim, pode tomar, claro, pode tomar sim. E aí, ele depois me perguntou, o que o senhor acha de vacina? Porque existem algumas pessoas que falam mal da vacina e outras pessoas que falam bem da vacina. Né?
Isso é inerente, é inerente. Mas aí eu falei o seguinte, o grande problema da vacina não é a vacina em si, mas é o corpo que recebe aquela vacina. Porque se o corpo que recebe aquela vacina estiver debilitado, com inflamações crônicas, né, um processo inflamatório crônico, por exemplo, uma leucopenia, né, níveis baixos de células no sangue, células brancas, de leucócitos, ele não vai fazer um processo um processo imunogênico satisfatório para criar memória, né, para quando um novo vírus vier até nós, porque é isso que serve a vacina, né, entrar em contato conosco e ser destruído. Né? Por isso que muitos idosos, isso é importante, muitos idosos são protegidos com a vacina da gripe. Outros já não desenvolvem a mesma resposta. É justamente por isso. Como é que está aquele corpo que recebe a vacina? Né? E claro, isso sem contar com a própria propriedade da vacina. Nem todas as nem todas as vacinas elas respondem 100% das vezes, que ela não pode. Isso é diferente. Existem uns processos que cada organismo desenvolve para reconhecimento de uma parte específica do vírus. Às vezes, aquela parte específica do vírus ou da bactéria, ela não é melhor respondida para o ser humano A, mas ela é respondida muito bem pelo ser humano B. Então, cada pessoa é um mundo à parte, né? Enfim, acho que é isso. Assim, a gente não tem resposta, né? Mas a gente consegue, pelo menos eu consigo vislumbrar que o nosso maior, isso é uma coisa que eu tenho falado para muita gente, o nosso maior, desde que começamos com essa quarentena, o nosso maior aliado não é o sistema adaptativo, nesse contexto, é o nosso sistema inato, esse sistema imune inato, que são os macrófagos, as células dendríticas, a imunidade mucosa. Por quê? Porque é a linha de frente, é a linha de contenção do vírus, entende? Porque é justamente ele, né, essa linha de contenção, esse batalhão de frente agora, é que vai fazer com que haja um tamponamento ou ainda uma retenção e destruição dessas partículas virais, né, que porventura entram no nosso corpo. Então, eu li, agora, eu não arrumei aqui, mas eu não selecionei aqui, mas eu li um artigo sobre a qualidade da resposta imune nas mucosas. Porque, assim, isso é muito interessante. Na imunologia, existem diversos ramos e diversos mundos. Né? Até uns 20 anos atrás, as pessoas pensavam que imunologia é tudo igual, é sistema inato, sistema imune inato, é aquele que a gente nasce, é inespecífico, então ele pega todo mundo, é a barreira de contenção, e também o sistema imune. Isso mesmo, o Mendes falou das barreiras imunológicas, é isso aí mesmo, perfeito. E aí, até mesmo as bactérias nas nossas peles, elas nos protegem do coronavírus. Olha que bacana, isso é muito bacana. Mas, tinha, além do sistema imune inato, que a gente nasce, tem aquele adaptativo, que é específico para cada caso, ok. Perfeito. O problema é que começou a se ver mudanças nas respostas de células do sistema imune nas mucosas, por exemplo, aqui, né, no bochecho, ou até mesmo, né, por exemplo, na imunidade na mucosa vaginal, por exemplo. Isso assim, a resposta é muito diferente daquelas encontradas em modelos clássicos. Linfócito B, linfócito T, é totalmente diferente. Tanto é que, por exemplo, a imunoglobulina, né, que é um grupo de moléculas, de proteínas, que fazem parte dos anticorpos. Existe um anticorpo específico, uma classe específica de anticorpos nas mucosas, mas que não são, por exemplo, na pele, ou ainda nos órgãos. É IgA, principalmente IgA. Né? Então, assim, esse artigo, se eu não me lembro bem, eu estou fazendo uma confusão, mas esse artigo ele já mostra que existe sim uma resposta, um aumento de IgA em pessoas, nas mucosas, em pessoas que foram infectadas.
Por isso, essa é uma das questões que eu acredito que a gente vai desenvolver imunidade contra esse vírus. Agora, eu tenho que deixar aqui uma resposta, um comentário assim, muito claro, e não é negativo. Pelo contrário, é a realidade. O coronavírus, ele já é conhecido há bastante tempo, bastante tempo. O que a gente está passando agora é uma variante, né, do coronavírus que começou lá em 2003, se não me engano, tá? No SARS, que depois virou para o MERS, né, e uma outra variante agora para o SARS-CoV-2, para o coronavírus Covid-19. Mas ele, igualmente como o influenza e outros vírus, eles podem sofrer mutações. E aí, quando sofrem mutações, a gente tem que ter em mente, isso aconteceu desde que a gente saiu da árvore e pisou na Terra, ou que a nave espacial deixou os humanos aqui, ou que você... Desde que o mundo é assim, pessoal, não fiquem desesperados não, tá? Com o que eu vou falar, tá bom? É normal. Então, assim, a gente desenvolve imunidade específica. Então, por exemplo, tem o Covid-19. A gente vai desenvolver uma imunidade específica para o Covid-19. Digamos que no ano de 2022, 222, lá para... Não quero mais viver essa pandemia, não. Lá para frente, o vírus modifique novamente. Então, as nossas defesas do Covid-19 são diferentes, não vão servir para o Covid-2222. Entenderam? Porque são coisas diferentes. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, porque se a gente pegar a história, você vai ver que tivemos várias pandemias, né? Sim. A gripe espanhola, entre outras. Então, você quer dizer, pelo que você falou aí, deixa eu ver se eu entendi corretamente. Quer dizer, depende da memória celular que a gente vem adquirir com esse processo agora, que vai gerar uma geração que vai estar adaptada a esse tipo de vírus, que não vai surtir tanto efeito que sim, se for surtir essa geração. Sim, e aí, exemplo, mas que a gente vai estar sujeito a isso, sempre vai estar. Vai. Não a gente vai esse. estar... Não esse. Sempre sujeito não a esse. algum tipo. Porque na realidade o que a gente tem isso, o que eu acho que interessante é que a gente percebeu que o planeta se preocupou com tanta coisa, né? E nunca se preocupou em precaver uma situação dessa que era altamente previsível. Sim. Não se preparou um sistema de defesa para isso. Se preparou um sistema de defesa para a guerra. Sim. Armas e tal, tudo isso, aquilo. E uma coisa, como dizer, até uma coisa tão pequena, tão invisível, fez o estrago que está fazendo aí. Entendeu? E ainda vai fazer muito estrago ainda, até ele chegar num ponto que a gente consiga pelo menos amenizar a coisa. Outra coisa também, que você falou que é interessante, é que eu vi um tripé aí. Na realidade, são elementos para criar a barreira imunológica. Eu coloquei aqui 3 elementos, né? E aí eu pensei um pouco também na medicina tradicional chinesa, né? A questão do biológico, né? Sim. Que é como você está seu corpo, biologicamente, ele preparado. Sim. O emocional, que é importantíssimo. A gente sabe disso, inclusive com a questão dos órgãos e vísceras e o efeito da emoção nos órgãos de defesa nossos, no sistema imunológico. Perfeito. E o social, que é as inter-relações com o ambiente e os objetos e as pessoas e as coisas. Esse terceiro ponto é fantástico. Assim, essa é uma das críticas que se fazem, por exemplo, em lockdown. Por quê? Lockdown estrito, né? Até mesmo com pessoas que ficam acamadas ou que não saem de casa, né? E que, por não sair de casa, elas não são expostas a trocas de bactérias e trocas de material. O ser humano, né, é um ser que é sociável. A sociabilidade, né, a inter-relação, né, entre os seres humanos, ela é crucial para a nossa saúde. A gente estava falando anteriormente das barreiras biológicas, imunológicas. Essa troca de interação que a gente tem, um aperto de mão, um beijo, um abraço,
o espirro de alguém lá do final do vagão. Essas questões, elas são importantes para a nossa resposta biológica. Porque a gente o tempo todo está se adaptando, o tempo todo está ficando cada vez mais forte. O tempo todo. Agora, pessoas que não são, ou que são acamadas, que não se expõem às variáveis biológicas no mundo, né? Na praia, no campo, na rua, no calçadão, ou na portaria, que elas só ficam estritamente em casa, elas vão definhando o sistema imune delas. Isso assim, é interessante porque até mesmo na própria criação de um grupo de células de defesa chamado linfócitos T, aqui no timo, é interessante porque durante toda a criação e desenvolvimento dessas células, o nosso próprio organismo apresenta diversos tipos de informações biológicas, né, que a gente chama de antígeno, para que eles aprendam como proceder. Proceder contra algo que seja estranho e não proceder contra algo que seja do mesmo. Certo? Isso acontece depois que ele sai do timo, depois que ele fica maduro. Inclusive com outras células, mas com contato social, a gente troca bactéria o tempo todo. Né? Até mesmo comida. O ato de comer é um ato imunológico em si mesmo. Por quê? Não é só a questão nutricional, que é, né, sine qua non, mas é porque aquela comida, por exemplo, a gente... eu lembro que, por exemplo, eu catava jabuticaba e já comia, não lavava não, sabe? Quando era criança. Então eu já pegava jabuticaba do pé da jabuticaba. Umbu no pé. Aqui no Nordeste é umbu no pé. Então. Nossa, umbu é muito gostoso. Umbuzeiro é fenomenal. E aí o que a gente faz? Eu pegava o jabuticaba e já botava na boca. Sem saber que, além de estar me nutrindo com vitaminas, com antioxidantes, né, que ali tem, eu estou colocando no meu interior, né, enfim, micro-organismos, bactéria, pedacinho de formiga, pedacinho. É sério, gente. Só que isso tudo faz parte do nosso aprendizado imunológico, que vai tornar a gente cada vez mais adaptado em diversos e mais variáveis sistemas, né, que vai fazer com que a gente não fique doente. Quer ver a prova disso? Vocês conhecem a vitamina S? Não? Essa não. É a vitamina S, a vitamina sujeira. É sério. Crianças que não vão ao parque, que não comem areia, cocô de cachorro, aquelas coisas assim na infância, elas são mais propensas a terem alergias na fase adolescente e adulta, alergias, doenças inflamatórias crônicas, doenças autoimunes, sério mesmo. É muito interessante porque isso é até trivial, trivial assim porque o que acontece? Se a gente é que nem quando criança, né? A criança vai lá, cai, ela rala o chão, ela chora. Mas se a gente vai lá acudir, mas se a gente mimar, né? Mimar, não ajudar, mimar a criança, ela vai ficar sempre dependendo. Não vai se fortalecer, né? Ela não vai readquirir as inteligências intrapessoais, né? Para que se equilibre, né? E se fortaleça. Da mesma forma, é o sistema imune. Desenvolver um camundongo, né? Um camundongo nude. Ele não tem pelo, é feio, o bicho é feinho, mas ele não tem pelo, não tem nada. Só que tem um detalhe, ele é uma das invenções mais importantes que existe na biologia inteira. É um animal que não tem defesa. Ele nunca entrou em contato com nenhum micro-organismo. Ou seja, qualquer doença, qualquer espirro, ele sofre. Sabe que ele funciona como o nosso modelo de sistema basal de sistema imune. Quer dizer, o que acontece quando uma pessoa está muito fraca, muito ausente de repertório imunológico, né, de condições de vencer uma oposição, um oponente, né, imunogênico? Esse animal é muito interessante porque ele é muito fraco. Ele é muito fraco, ele é muito
sensível, né? Então é o que acontece com a gente. Se a gente não tiver se a gente tiver cada vez menos contato com as pessoas, a criança tiver menos contato com a vitamina S, ou, né, com os antígenos, a gente vai ficar cada vez mais fraco, porque a gente não vai deixar ligado harmonicamente o nosso sistema imune. E aí, enfim, é envelhecimento celular, é gripe de rotina, é estresse, isso tudo. Então, para a gente ver que sujeira, né, faz bem à saúde, sujeira faz bem à saúde, né? Interessante também essa questão do cuidado com a alimentação. E eu vi uma live sua, uma coisa interessante. Você faz um estudo muito profundo em relação à vitamina D. Pô, sim, certo? Sim. Pô, eu gostaria que você falasse também, porque ela é primordial para a questão do sistema imunológico. Porque pelo que eu lhe acompanhei, você viu pesquisas que determinam que quase todas as pessoas que foram detectadas com Covid, eles tinham baixa de vitamina D. Perfeito. Entendeu? E que forma a gente pode adquirir essa vitamina D? Se ingerida, se naturalmente, qual que seria melhor? De que forma a gente pode... Como é que esse sistema ele recarrega, ele não recarrega, você pode ingerir ao dia? Porque, por exemplo, agora estamos chegando no inverno. O sol fica mais difícil. Que eu sei que é uma das maiores fontes de vitamina D que nós temos. Natural, que é a melhor. A principal, e a melhor. A principal. E aí agora começa o período chuvoso. Aqui mesmo em Jacobina, que é onde eu estou transmitindo, é um período altamente chuvoso. O tempo está fechado direto. E eu queria que você falasse um pouco disso. Outra coisa também. Então, deixa eu ver se eu entendi. Só fazendo um resumo aqui. A máscara, o vírus pode ficar até 7 dias. Sim. Uma haste de metal... Máscara de algodão, principalmente de algodão. Algodão. A haste de metal do ônibus até 8 dias... Se ela for de aço. Se ela for de aço inox, ela fica entre 2 a 3 dias e meio, 2 a 4 dias. 2 a 4 dias. É uma média de 72 horas. Exato. O plástico ele fica de 60 a 90 horas. O papel de 1 a 2 dias, de 24 a 48 horas. Isso. O cobre, menos de um dia. Menos de um dia. Isso aí. Certo. O papel de 20 a 48 horas. Isso. Papelão, tal. Mas tem um elemento também aí que é importante, que é uma mistura de coisas, né? Aí vem o plástico, metal e vidro. O celular. Que é o que mais a gente usa. A gente tá na rua, pega o celular, manda uma mensagem e tal. Qual o tempo, mais ou menos, de duração num celular? Pronto, aí eu quero que você fale sobre isso. E para a gente fechar a questão da vitamina D. Beleza. Show. No caso do celular, né? Assim, a gente está lascado. Se a gente for... Sem brincadeiras à parte, né? Se a gente for considerar o vírus como extremamente perigoso, extremamente... enfim, aí realmente é o pior dos mundos. Agora, tem uma coisa. De modo geral, o que a gente precisa fazer, né? Tentar fazer o que você está fazendo. Tentar higienizar o máximo possível. Porque isso essa informação não é muito veiculada na mídia, na imprensa, porque talvez ela provoque até uma descrença na população. Eu vou dizer o que é. O grande combate, o principal objetivo de toda a campanha, seja contra, por exemplo, a pandemia, para diminuir a infectabilidade, né, do vírus, enfim, o grande foco de qualquer campanha é diminuir a carga viral. O que é isso? É diminuir a quantidade de vírus circulante. Ele não vai deixar de circular. A grande questão é que ele vai ficar cada vez mais sozinho. Aí entra de novo aquele que eu tinha comentado. Uma andorinha não faz verão.
né? E aí um organismo, né, o nosso organismo, nossa saúde, se ela estiver mais forte, mais bem nutrida, com, por exemplo, vitamina D, a gente vai ficar mais adaptado para que não desenvolva a Covid-19. Né? Algumas mensagens, e até mesmo veículos de imprensa, fazem alguma confusão quanto a isso. Por quê? Qual é a real função da vitamina D? A vitamina D, ela, primeiro, é um hormônio, né? Que, né, ela é produzida a partir de diferentes modos, mas o principal é por banho de sol. Né? Realmente, assim, é o principal. Por dois motivos. Um, primeiro que ela é 100% barata. Ela é de graça. Basta a gente tentar, né, expor o corpo, né, ao sol. Principalmente, isso é importante. Principalmente de 11h30 da manhã a 1h30 da tarde, 2 horas da tarde. Por quê? Porque é justamente nessa janela de tempo, tá, que a angulação do sol, dos raios ultravioleta B, está realmente correta para que haja um melhor aproveitamento, melhor passagem de UVB através da atmosfera e chegue até a nossa pele. Se for pegar antes de 11h30 ou ainda depois de 2h30 da tarde, a angulação do sol não vai proporcionar, vai filtrar o UVB e só vai passar o UVA. Qual é o problema do UVA? O UVA, ele é cancerígeno. Por isso que muitas campanhas, né, e até fazem esse tipo de confusão. Não peguem muito sol, o sol faz mal para a saúde, enfim, banho de sol faz mal. Não faz mal. Pelo contrário, faz muito bem. A grande questão é o excesso de radiação UVA. É a mesma coisa que se a gente for fazer radiografia o tempo todo. Uma hora vai dar dano, né? O raio-x, ele penetra o nosso organismo. Ele pode afetar algumas células, material genético, o DNA de algumas células. Só que o nosso organismo já é preparado para corrigir quaisquer eventualidades. A grande questão é, aquilo que vai causar dano é mais forte ou é mais forte ou está em maior número do que a nossa capacidade de corrigir os problemas. É sempre esse peso, né? O equilíbrio. O equilíbrio, caminho do meio o tempo todo. Com o sol é a mesma coisa. Se a gente tiver maior banho de sol, mas fora do horário do UVB, a gente vai estar expondo o nosso corpo mais ao UVA. O UVA causa envelhecimento de pele, ruga, né? Ruga, manchas no corpo, podem levar ao câncer de pele. E aqui também tem um parênteses, tá, pessoal? Detalhe. O próprio sol, ele inibe, ele previne câncer de pele. Aí como é que... Então, assim, isso que é interessante. Então, peraí. Se pegar sol dá câncer, mas não pegar sol também dá câncer. O que é melhor? Pegar sol ou não pegar sol? Ou ainda, o sol protege ou o sol ataca? Eu posso dizer para vocês categoricamente, o sol protege, principalmente entre 11h30 e 2h30 da tarde. Por quê? Porque o raio ultravioleta B, que é principalmente incidido nessa faixa de horário, vai fazer com que a gente produza não somente a vitamina D, outros, até mesmo, por exemplo, serotonina é produzida aí. Para vocês terem uma ideia, serotonina, existem outros efeitos de raios ultravioleta B independentes de vitamina D. Né? Porque a vitamina D é produzida a partir do UVB. Mas o próprio UVB gera aumento de serotonina, causa bem-estar, melhora a alteração. É um tratamento até antidepressivo. Para vocês terem uma ideia. Isso é muito importante. Principalmente para a gente que tá mais em quarentena, mais dentro de casa, né? Isso causa um impacto emocional muito grande. Não sair, não pegar sol, né? Agora, não sei se vocês sabem, mas existem 2 tipos básicos de câncer de pele. Um que é câncer de pele melanoma e o outro que é não melanoma. O melanoma é cerca de 5% dos casos. Ele é o mais raro de acontecer.
O outro é muito mais comum de acontecer. Em ambos os casos, o que está se vendo é que pessoas que têm baixa quantidade de vitamina D são mais propensas a apresentar esses dois tipos de tumores, de câncer. Pessoas que têm quantidades de vitamina D sustentáveis, harmônicas, têm uma probabilidade muito menor de desenvolver câncer de pele. E um outro detalhe, o câncer se o sol, esse é um desafio para vocês, assim, para instigar. Se o sol fosse nocivo e levasse realmente ao câncer de pele, por que a maioria dos cânceres de pele dão justamente nos locais, e principalmente o melanoma, tá? Melanoma. Justamente nos locais em que não pega sol. Entendem? Existe um contrassenso nesse sentido. Agora, realmente, se vocês pegarem sol fora desse horário e uma exposição crônica, prolongada, vai realmente aumentar o estresse oxidativo, o envelhecimento celular, processo inflamatório, e aí leva a um distúrbio imunológico que pode desligar as nossas defesas, que a gente tem defesas próprias que elas filtram células normais e células tumorais, células de câncer, e elas matam as células de câncer, né? Que são as natural killer, e as células NK. Mas também as nossas próprias maquinarias celulares que corrigem os problemas no DNA são quebradas quando a gente pega muito sol, fora do horário da vitamina D, da vitamina D, né? O raio ultravioleta B. Por isso que é muito importante pegar sol entre 11 da manhã e 2h30 da tarde, né? 11h30, 2h30 e 2 horas, sem protetor solar. Agora tem um detalhe, o segundo detalhe. Sem protetor solar, mas entendendo como é que está a sua cor de pele, principalmente a cor de pele. Pessoas que são mais branquinhas precisam ter menos melanina, porque a melanina faz justamente uma proteção, né? Então, pessoas que têm menos melanina precisam ficar menos tempo no sol. Então, basta ficar uns 15 minutos. Já está de bom tamanho, sem protetor solar, já vai ter uma produção maravilhosa, detalhe, maravilhosa mesmo de vitamina D, em torno de 10 mil unidades internacionais. Que é o suficiente, assim, é maravilhoso, maravilhoso. Um outro detalhe, a produção de vitamina D vinda do sol não demonstra, não leva a qualquer risco de toxicidade por vitamina D. Isso que me encanta no organismo, né, na biologia, porque o nosso próprio corpo consegue, armazenar vitamina D na gordura, nas células de gordura. E 2, ele tem sensores que fazem com que os níveis de vitamina D não subam para níveis danosos, né? Para níveis nocivos. Ou seja, ele vai conseguir sempre estar no nível ótimo de vitamina D. Por isso que o verão, final da primavera e o verão, são excelentes para que a gente recarregue as nossas energias em termos de vitamina D, para que no outono e no inverno os nossos estoques continuem altos. Eles vão decaindo, né? Naturalmente vão se gastando, mas eles ainda estão no nível ótimo de proteção. Por exemplo, pessoas morenas, né, com a pele mais morena, como a minha, eu costumo ficar de 20 minutos a meia hora. Pessoas negras com pele com foto, né, com biotipo mais escuro, um pouquinho mais de tempo, 35 minutos, 40 minutos, mas não é tanto tempo não, assim. E começa e faz, não precisa ser o corpo inteiro. Se for o corpo inteiro, é menos tempo ainda, porque você está expondo mais parte do seu corpo para a produção de vitamina D. Mas o que se preconiza é a alternância dos membros. Vai com uma camisa regata, expõe somente, né, os braços, depois uns shorts, as pernas e depois as costas, enfim, vai alternando as porções do corpo, né? A outra forma um outro detalhe, pessoal, isso é importante.
A vitamina D produzida pelo sol, ela dura 2 vezes mais no nosso sangue do que a vitamina D que a gente consome. Para vocês verem que assim, o custo-benefício de pegar sol de maneira saudável, né, entre 15 a 35 minutos, é crucial para que a gente mantenha os níveis de vitamina D e ainda 2 vezes mais circulante do que se fosse por alimentação. Uma das fontes principais de vitamina D, através da alimentação, é por laticínios, né, produtos lácteos, né, produtos derivados do leite, e também por cogumelo, shiitake, shimeji, mas aí é aquela questão, como é que a gente poderia pensar em democratizar os níveis ótimos de vitamina D? Sol. Basicamente sol. E aí tem uma crise aí. Tem um conflito aí. O laticínio tem um conflito, né? Tem conflito, porque na medicina chinesa, o leite né, não só na medicina chinesa, em outras medicinas tradicionais, o leite, né, ele é inflamatório. Então tem na chinesa ele já mucosidade que vai já facilitar o processo de gripe, coriza, por aí. Umidade, vai gerar umidade que vai. É umidade pura, né? É por aí. Então, assim, a meu ver, a principal vitamina, assim, a vitamina mais democrática que existe é a vitamina D. E qual é o benefício da vitamina D? Ela realmente alerta e qualifica de um modo muito mais aprimorado o nosso sistema imune. Para vocês terem uma ideia, isso é cientificamente comprovado. Por isso que eu tenho certas críticas com algumas declarações que são feitas na mídia, né, por desinformação ou até mesmo por ignorância. Isso aí é normal, isso é bem normal. Cabe a nós, profissionais de saúde, né, você, eu, enfim, a gente divulgar informações corretas. A grande questão da vitamina D não é que ela vai diminuir, ela não vai inibir o seu contato com o vírus. Isso não existe e nem vacina faz. Vacina também não faz isso. A vitamina D vai fazer com que você tenha o seu organismo mais capacitado para se adaptar diante de diversas formas de inimigos. Tá? Um exemplo. O nosso organismo é tão fantástico que ele produz antibióticos naturais, como, por exemplo, as beta-defensinas e as catalicidinas. Eu estudei, até participei de um artigo sobre a catalicidina que foi muito interessante. A catalicidina, ela é um peptídeo, né, quase uma proteína, né, pode formar uma proteína, enfim, é próximo de uma proteína, né, e ela funciona como um antibiótico natural. Adivinha que tipo de vírus que ela consegue matar? Coronavírus. Então, as nossas próprias células produzem um antibiótico, né, um antiviral, que mata coronavírus. Aí eu vou te perguntar, como é que essas catalicidinas, esses antibióticos naturais, eles são produzidos? Ou a partir do quê? O que precisa para a produção? Principalmente vitamina D. Vê que é uma reação em cadeia. A gente precisa ter os estoques de vitamina D para que o nosso sistema imune se fortaleça em diferentes graus, né? E equilibrado. Porque existem respostas imunológicas. Existe uma frase que foi dita, não sei por quem, mas que é muito pertinente para cá. Se a gente for direcionar para o nosso... que o remédio não pode ser... Foi lá nos Estados Unidos. Que o remédio não pode ser pior do que o tratamento. Alguma coisa assim. Foi algo assim, que o remédio não pode ser pior do que a própria doença. É mais ou menos isso. Existem alguns quadros inflamatórios, algumas respostas inflamatórias, que são piores do que a nossa própria doença. Por exemplo, pessoas que desenvolveram pior prognóstico de Covid-19, elas estão morrendo, uma das causas, né, é por tempestades de citocinas. Porque o organismo não conseguiu controlar, de fato, a resposta imunológica. Adivinha que tipo de vitamina que
ajuda a controlar essa resposta imunológica das tempestades de citocinas? Vitamina D. Vitamina D. Vitamina D. Vamos lá. Você lembrou que eu estava falando no vídeo? O que acontece? Em fevereiro, eu comecei a pensar, bom, eu não acredito, não é implicância nem nada, né? Tanto é que, pô, a gente estuda a medicina chinesa. Mas eu não acredito nas informações do governo chinês. São coisas diferentes, totalmente diferentes, não tem nada a ver. O governo chinês, por quê? Porque ele, desde o início, reteve informações preciosas, né, que a gente está descobrindo só agora. Por exemplo, teve um médico, né, que denunciou, né, ele, lá na província de Wuhan, né, e ele denunciou a epidemia que estava acontecendo ali, que estava acontecendo algum caso estranho de uma pneumonia, mas ele foi silenciado pelo governo chinês, pelo governo, né, do partido. E aí acaba que a gente teve um delay, né, um atraso de informação sem precedente, porque se a gente tivesse preparado, né, por exemplo, isso a gente está falando de 2 meses, pessoal. São 2 meses que a gente perdeu para gerenciar estoque, para gerenciar material, para gerenciar kit de laboratório. São coisas que, assim, não é uma besteirinha. São realmente máscara. Olha só, máscara. Porque é uma onda. Não sei se vocês perceberam. Saiu uma notícia hoje acho que no Globo, ou no Globo.com, enfim. É no Grupo Globo que eu vi essa notícia. Que a América do Sul é o novo epicentro do coronavírus. Mas isso é esperado, isso não tem problema nenhum. Por quê? Estava saindo da China. Essa questão de... Se vocês pararem para ver os voos, as linhas aéreas, China, Europa, Estados Unidos, América do Sul. É assim. China, Europa, Estados Unidos. É tanto que o material que foi retido nos Estados Unidos vinha para o Brasil, né? Aí você já vê a rota. Tem a rota, para chegar aqui. É a migração. Então, lá eles recebem muito mais turistas, né? Por exemplo, não foi à toa que a Itália foi o primeiro epicentro na Europa. Não foi à toa. Primeiro, eles têm uma população mais velha. Primeiro ponto. A Europa tem uma população mais velha, né? A Europa é uma população mais velha. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi justamente numa região na Itália que tem uma grande produção têxtil e de moda e de negócios, justamente com muitas empresas da província de Wuhan. Então tem uma conexão direta com os negócios. Bom, terceiro ponto. Não é à toa que acontece lá, porque a região norte da Itália é a mais rica da Itália. Certo? Só que, olha como é que são as ironias do destino, né? É justamente aquela região que tem menor produção de vitamina D. Depois eu fiz umas pesquisas, isso foi em março, sobre o número de fumantes na Itália. A região norte é que concentra maior número de fumantes. Maior número de cardiopatas, sabe? Foi assim, como se fosse... A cultura estava montada para aquilo. Sim, é como se fosse a fome com a vontade de comer, porque a cama arrumada para deitar, o vírus deitar. É isso mesmo, eles encontraram, né, o vírus encontrou uma população que fica mais em casa, mais acamada, que tem comorbidades, hipertensão, diabetes, fumam. A população europeia fuma ostensivamente, né, fuma muito, e isso faz com que haja uma desregulação justamente na enzima conversora de angiotensina 2, que é a porta de entrada do vírus no nosso organismo, né, para dentro das células, na verdade. Ela aumente. Então ela fica mais, em alguns casos, ela aumente, então ela fica mais, o organismo ele fica mais propenso a receber esse vírus e ser infectado. E logo depois a produção dessa proteína diminui. Então a gente não tem justamente o controle, porque ela faz parte, olha como é que são as coisas. Ela faz parte justamente daquele mecanismo que a vitamina D participa no controle das tempestades de citocinas inflamatórias.
é tudo casado. É tudo casado. Cada peça é importante, né? Uma outra questão que eu esqueci agora, muitos pacientes lá da Itália, mas aqui no Brasil também, e o que a gente sabe, né? Dessa questão do grupo de risco, da hipertensão, do diabetes, da obesidade, por exemplo, é que eles são mais propensos porque, além de terem, em média, menor quantidade de vitamina D, né? E eles são, principalmente o hipertenso, tá? Eles têm o hipertenso e o diabético tem uma estrita ligação nisso. Existe um sistema na fisiologia chamado, isso na endocrinologia, chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele regula a nossa pressão arterial. Isso é muito importante, pessoal. Isso é realmente muito importante. Por quê? É uma conexão é uma ligação entre coração e rim, que na medicina chinesa a gente chama de sistema água-fogo, tá? Casa muito isso. Bom, o rim produz alguns hormônios, como a renina, né, também, que participa no controle justamente do quê? De retenção de sódio para aumentar a pressão arterial, ou ainda diluição do sangue para diminuir o volume sanguíneo, e vai nesses balanços. Por isso que as pessoas urinam mais, outras urinam menos. Por isso que algumas pessoas tomam diurético justamente para urinar mais, para tentar diminuir a pressão. É sempre assim. Beleza. Qual é a ligação que existe entre pessoas que são diabéticas e pessoas que têm hipertensão? Elas produzem a enzima conversora de angiotensina num grau mais elevado, né? Ou seja, elas são mais propensas, elas são mais inflamadas, então elas são mais propensas à entrada do vírus. E rapidamente esse vírus diminui a produção dessa enzima. Então leva justamente a tempestade de citocinas, uma resposta inflamatória brutal, né? Isso fora que a gente tem um detalhe interessante, que recentemente a gente começou a ver as respostas no sangue, né, hematológicas do vírus. Isso é importante também. Porque muitas pessoas estavam... Eu ouvi isso de um médico, muito triste, mas eu ouvi isso de um médico, que foi assim, as pessoas estavam respirando o próprio sangue, né, porque estava tendo sangramento, né, e depois a formação de trombos, né. Aí eu quero, né, perguntar agora uma coisa para vocês. Será que a vitamina D ela também protege contra a formação de trombos? O que você acha, Normando? Você falou, eu já estou achando que ela resolve. Protege. Você vê, assim, Mas do jeito que eu já estou olhando, por que você disse que ela também... Porque eu já vi dizer que ela te ajuda no emagrecimento também. Sim, sim, sim. E aí, então, ela melhora a circulação. Se ela para emagrecer, melhora a circulação. Então, provavelmente, ela deve também atuar nesse campo também, do trombo. Sim. Então, assim, é muita coisa que a vitamina D faz, sabe? Não quer dizer a vitamina D cura o coronavírus? Nada. Vacina cura coronavírus? Não. Qualquer alimento cura o coronavírus? Não, não cura. Nada cura o coronavírus. Quem cura o coronavírus, a Covid-19, na verdade, é você, né? É o seu organismo. É a sua resposta imune. Agora, para se ter uma resposta imune satisfatória, com qualidade, com memória imunológica, que é o terceiro e último passo, que é um dos mais importantes, é preciso ter, sim, níveis de vitamina D elevados. Na terça-feira de manhã dessa semana, eu vi uma reportagem logo de manhã, fizeram lá em Minas Gerais, numa farmácia, justamente falando a vitamina D, porque teve muita procura de vitamina D, né, de suplementos, entre eles a vitamina D. A vitamina D ela não trata, não cura, não serve para nada. Não, ela isso não é verdade. Porque todos os artigos científicos mostram que as pessoas que desenvolveram da melhor forma possível, ou seja, não tiveram prognóstico pior, né, elas desenvolveram um processo de cura melhor, não tiveram tantos danos com Covid-19, foram justamente aquelas que tinham os estoques de vitamina D mais elevados, né? Além disso, as ironias do destino, né? O vírus chegou aqui em janeiro. Janeiro a gente tem o quê? Pré-carnaval. Disseminou. Beleza.
Aí, fevereiro. Aí, mesmo tendo... Foi emitido, né, no começo de fevereiro, uma nota do Ministério da Saúde sobre essa possibilidade de pandemia, de epidemia e tal. E claro, seja por razões comerciais ou razões políticas, não sei. Enfim, o carnaval, né, e você aí na Bahia sabe muito bem disso, carnaval cresceu. Aí é que eu pergunto para vocês, isso é uma pergunta que é uma pergunta sincera, porque isso me encuca um pouco. É fevereiro, né? Foi metade de fevereiro, se não me engano, o carnaval. Então teve uma disseminação em massa, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, né? Teve também lá em Olinda, né? Disseminou-se. Olha como é que são as coisas. A gente estava no meio do verão, para terminar o verão, no carnaval e no pré-carnaval, onde naturalmente, mesmo quem não participa do carnaval, da festa do carnaval, naturalmente fica com roupas mais leves e saem à rua e pegam mais sol. Então a gente estava na época que produzia mais sol, que produzia mais vitamina D, mas que estava recheado e envolto de vírus, de disseminação de vírus. Talvez essa é uma das questões assim, talvez essa seja uma das nossas vantagens. Porque em relação aos europeus, porque eles pegaram frio, eles já são deficientes em vitamina D. E eles já estavam no frio, já estavam no inverno, onde não tem sol. Onde os dias são mais escassos e o período de escuridão é maior. Então são essas, esses detalhezinhos que a gente vai tendo acesso e vai aumentando a nossa confiança, pelo menos a minha confiança, em achar realmente que assim, se noticia muito o número de mortes. Isso é uma coisa importante, pessoal. Isso talvez seja uma das mensagens mais importantes dessa live. O número correto, a forma correta de se mostrar epidemiologia, ou seja, tantas pessoas foram infectadas, 150 mil pessoas foram infectadas, ou ainda 20 mil mortes no Brasil, bateu o recorde e tal, isso não é correto dizer. Por que não é correto dizer? Eu acho que até eu falei isso num vídeo. Nós temos uma população de 208 milhões de pessoas. 208 milhões de pessoas. Não tem como comparar com nenhum país na Europa. A nossa comparação é para cima. É tipo China, Índia, Rússia e Estados Unidos. A gente está em pé de igualdade com esses países em termos populacionais. Agora, com a Europa não tem como. Então, qual é o artifício matemático que a gente tem para expressar melhor dados epidemiológicos? É a gente normalizar por número de habitantes. Entenderam? É assim. Então, por exemplo, tem o número de contaminados. Contaminados por número de habitantes. Ou mortos por número de contaminados. Ou mortos por número de habitantes. É assim que a gente, por 1 milhão de habitantes, por exemplo, é assim que a gente faz. Porque aí a gente coloca numa mesma régua os países europeus, os Estados Unidos, a China, enfim, e o Brasil, todo mundo. Entenderam? Porque é natural que a gente tenha maior, por ter a quinta maior população do mundo, é natural que mais pessoas sejam expostas. Entende? Isso não é uma defesa de governo A ou governo B, ou de ter uma quarentena X ou quarentena Y. Não é a questão, essa questão não é essa, a questão é realmente científica. A questão é de como que a gente vai expressar, uma vez que epidemiologia tem muita questão sobre ciências sociais, como que a gente vai expressar de forma correta e racional um número de pessoas infectadas dentro de um regime, né, ou ainda de um terreno que é totalmente diferente da Austrália, que é totalmente diferente do Paquistão, dos Estados Unidos, do México, enfim. Entenderam? Isso é realmente muito importante. E se a gente fizer o modo correto, na verdade, o Brasil, felizmente, enfim, é um dos melhores países que estão nessa crise de pandemia. Melhores do que muitos, ou se não a grande maioria dos países na Europa. Isso é interessante, porque, por exemplo, eu não me recordo aqui, mas é algo do tipo, na Espanha, eram
tô aqui chutando, tá? Mas é algo assim, mais ou menos 350 pessoas por 100 mil habitantes ou por 100 mil habitantes. No Brasil é algo do tipo 27. A discrepância é muito grande. É porque, na realidade, eu estava vendo uma live outro dia desse também, de uma colega nossa, não, eles não definiram a régua para se É medir. isso. É isso. Estatística tem que ter regra, tem que ter uma régua. Então, Você vai ter essa uma que é a régua grande de questão. tantos mortos para tal população. É Entendeu? isso aí, entendeu? E aí o Agora, o que problema me é que... mete medo também, né, mano? Sim, Eu trabalhei no sistema de saúde, né? Eu trabalhei no NASF. sim. E eu trabalhei no setor do hiperdia também. O número de pessoas cadastradas no hiperdia no Brasil é uma coisa estúpida. O número de diabetes no Brasil cresceu 61,8%. Cresceu em 10 anos, 35% cresceu isso. Hoje a gente tem 8,9% da nossa população diabética. diabética. Imagine 35% da hipertenso. população brasileira é hipertenso. 35%. 35%, aí você bota. E aqueles que ainda são os dois? Sem Que é falar comum. Que é que é comum. comum. E sem a gente falar da questão que muitas pessoas não sabem nem que tem esse problema. Tem gente que não vai no médico. Não tem acesso, não vai. Tem gente que tá. Eu canso de conhecer gente aqui que tem aquela cultura de dizer: não estou sentindo nada. Não existe uma cultura preventiva de saúde. As pessoas aqui têm a cultura paliativa. Depois que a bagaceira pegou, ele vai lá tentar resolver. Entendeu? A gente não tem uma saúde voltada à precaução do problema. A gente tem uma saúde voltada a tentar resolver o problema depois estabelecido. Ó, e aí a nossa cultura que é totalmente equivocada. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente. Eu tenho alguns pacientes que não são diabéticos, né, mas eles estavam em vias já com a hemoglobina glicada já começando a sair, já dando, né, já estavam acima, né, dos 5,7, enfim, por cento. Já estão ali bem, né, a glicemia já estava em 122, já estava ali para ficar, os médicos já estavam com a mão coçando para prescrever glifagem. É algo assim, né? Tanto, por exemplo, uma paciente me procurou, ela estava já começando a ter síndrome metabólica, né? Aí ela me perguntou: doutor, o que você acha? Devo tomar o remédio ou não devo tomar o remédio? Olha, eu falei para ela o seguinte: o remédio, assim como qualquer remédio, não cura e não trata. Isso é categórico. Isso é categórico. Então Leonardo, você é contra remédio? Não, eu sou farmacêutico. Não é isso, não. Não é isso. É porque, por ser farmacêutico, é que eu sei que justamente remédio nenhum cura. Quem cura é o sistema imune, quem cura é o seu organismo, é o sistema, enfim, né, antioxidante do seu organismo e tal. Né? É isso que cura. Então, eu gosto muito da frase do Hipócrates, né? Seja o seu alimento, né, o seu remédio. Hoje em dia a gente sabe que o alimento não é só o alimento da comida, né? Tem um alimento daquilo que a gente vê, por isso que quando a gente olha, liga a televisão, tá lá, 300 mil mortos, bateu o recorde, não sei o que lá. Quando eles, na verdade, deveriam dar uma informação certa e não errada desse jeito, a gente entra em pino, quer dizer, a gente está se alimentando de uma informação errada que vai nos causar estresse, que vai aumentar a nossa pressão, que vai causar ansiedade, distúrbios de comportamento e assim sucessivamente. Né? Então, não é isso. O que eu fiz com ela? Eu combinei com ela o seguinte: tem essa oportunidade. Vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar 45 dias para estabelecer uma meta. Vamos trabalhar numa meta, vamos estabelecer uma meta e vamos trabalhar 45 dias. Se não adiantar nada, talvez seja realmente o ponto necessário para você fazer uma intervenção farmacoterapêutica, né? Para não ter aquela questão, para não ter um estrago maior, para isso que serve o remédio, né? Mas ele tem que ter, todo remédio tem que ter um tempo necessário, né? Tem um prazo de validade, né? Ele não pode ser ad infinito, né? E, poxa, felizmente a gente consegue. Como? A gente faz aquela bateria de exame de sangue normal. Quais são? Aí você já sabe qual é a primeira coisa que eu bato o olho. Vitamina D. Primeira coisa, bato o olho, vitamina D. Segunda coisa, magnésio.
Magnésio é importantíssimo. E magnésio. É, o magnésio regula a pressão. Regula a pressão. Eu tenho 2 pacientes que me deram tablete de chocolate de presente, assim, porque, olha, obrigado, porque eu não gasto mais dinheiro com remédio de pressão. Sabe, assim, eu falei, não, mas você não comprou, o seu médico sabe, eu sempre falo isso mesmo, o seu cardiologista, seu clínico, você tem que avisar para ele. Não, eu já avisei, já que eu já tô sendo tratado e tal, eu não estou mais tomando remédio. Mas eles não pediram, não, eles pediram exame e tal, e todos os exames já deram perfeito. Eu falei, então, tudo bem. Aí a gente, porque tem que ser um trabalho, não pode ser individualizado, né? Tem que ser um trabalho que todo mundo... tem que ser conjunto, não é assim. Mas olha só, olha que interessante. Quando a gente regula a vitamina D, regula magnésio, certo? Vê como é que está o sistema antioxidante dessa pessoa, com vitamina C, ou até o glutamina, se tem alguma questão até mesmo de regeneração tecidual, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente dá as bases orgânicas, o sistema começa a funcionar corretamente. Eu estava discutindo hoje conversando, né, com uma paciente que a filha dela está emagrecendo muito, fazendo aquelas dietas assim, né, algumas coisas assim, está emagrecendo muito, ficou preocupada e tal. Aí eu conversei com ela, falei justamente essas coisas, porque a gente precisa ter um tratamento individualizado, tem que traçar o panorama inteiro do corpo, que é isso que a gente faz na medicina chinesa, é justamente isso que a gente faz na medicina chinesa, para saber como é que está a dinâmica do corpo. E daí a gente vai lá e só regula e o corpo já faz o processo da mágica dele, né? E justamente ela falou assim, mas a minha filha fez um jejum de 12 horas, jejum de 12 horas, mas está sentindo com dor de cabeça, ela dosou a glicose, né, a glicemia, está um pouquinho elevada e tal, mesmo emagrecendo. Bom, a gente sabe mais ou menos onde que isso vai dar, né? Eu conversei com ela o seguinte, olha, o jejum é uma das melhores formas de se tratar diabetes, é uma das melhores formas de tratar qualquer síndrome metabólica. Jejum é muito bom, jejum intermitente, muito bom. Só tem um detalhe. O jejum é um processo que a gente destoxifica, né? A gente quebra as toxinas do nosso organismo. Perfeito. Só que para fazer isso, a gente tem que estar bem nutrido. Com vitamina, com ácido fólico. Bem nutrido, não é barriga cheia. É equilibradamente. Isso. Tem que ter ácido fólico, tem que ter ferro. Como é que está a ferritina? Se tem algum processo inflamatório, então como é que está a proteína C? Quer ver? Proteína C. Só senão eu vou esquecer. A proteína C, ela é um marcador inflamatório muito importante, né? Que a gente consegue ver, por exemplo, problemas cardiovasculares, até prever problemas no coração, problemas como artrite reumatoide. Isso realmente é muito importante. Na Covid-19, a proteína C, ela é medida no início e pode ser até usada como marcador de diversas fases da doença. Adivinha quais são os pacientes que apresentaram melhor andamento da doença, né, e uma menor concentração de proteína C reativa? Aquelas que tinham maior vitamina D. Para vocês verem que até nisso a vitamina D ela controla o processo inflamatório. É interessante ficar bem claro que a vitamina D ela só foi dado o nome vitamina D, que ela é um hormônio, né? É um hormônio. Ele é um hormônio, na verdade não é uma vitamina, ele é um hormônio. Sim. E pelo que a gente está discutindo aqui agora e falando, ele acaba sendo um hormônio base para a construção de diversas outras coisas. Ele Perfeito. É como se fosse um regulador do sistema. Perfeito, é isso. É justamente isso. Ele impulsiona o organismo a funcionar, ele dá a base para o organismo funcionar. Em diferentes escalas, não é só para a saúde dos ossos, né? Pelo contrário, para o organismo inteiro, que você possa imaginar. Né? Leonardo, se a gente for ficar conversando aqui, eu acho que a gente para a noite. Varamos sim.
Dois cabos bons de conversa aqui. Não, a gente tem que Mas eu marcar queria mais, dizer a uma gente tem que coisa. marcar mais. Vamos marcar outra, sim. Vamos Se você marcar. tiver um tema aí que você queira, eu vou ver com o pessoal aqui. Se tiver Ó, algum tema, eu vou lhe contar novamente. então eu vou soltar aqui. Eu tô trabalhando, é porque agora eu tô escrevendo livro e tal, e deu uma diminuída no ritmo. Mas eu tô quase terminando um material que eu vou mostrar para vocês sobre vitamina K2. Vitamina K2. É uma das, assim, é uma das informações mais preciosas que a gente poderia ter. Vitamina K2, ela não só ela funciona também até como auxiliar da vitamina D, se a gente fosse pensar na saúde dos ossos, né? Porque ela fluidifica o sangue, ela direciona o cálcio do sangue, vai para os ossos, ela regula um monte de coisas, só que tem mais uma outra coisa. A vitamina K2, ela participa do processo de formação de energia nas mitocôndrias. Para atleta, isso é uma maravilha, hein? Pô, fantástico, isso é fantástico, fantástico. Pessoal, assim, a vitamina K2 é muito, assim, é absurdo, assim, eu fico assim porque é muita informação. Assim, se vocês tiverem os estoques, né, de vitamina K2, uma nutrição de vitamina K2 de forma harmônica, a pessoa envelhece menos. Assim, é isso, ela não envelhece. O processo, né, de envelhecimento é muito mais lento. Muito mais lento. Muito. Não sei se vocês. Até mesmo a qualidade de vida, por exemplo. A vitamina K2 a gente encontra no natô, que é a soja fermentada. Soja fermentada. Qual é a população que consome soja fermentada? Japão. Eles vivem pra caramba. Qual é a população que mais vive? Os japoneses. E com a pelezinha bacana. Com a pele bacana. Vitamina K2 também faz bem para a pele. Beleza, vamos fazer uma live sobre vitaminas, prática esportiva e estética. Aí vai dar gente. E o outro tema que está mais... Não, vai dar sim. E o outro tema que está mais adiantado é sobre justamente essa questão da ansiedade, né, que é provocada pela quarentena. Né? Nossa, assim, tem muitos casos que a gente está observando de ansiedade, transtornos transtornos comportamentais, brigas entre famílias, divórcio, agressão, justamente por conta desse nível de estresse, né? E realmente transtornos de ansiedade generalizada, realmente está muito, muito feio. Inclusive a vitamina D, vitamina D, ela atua justamente no comportamento. Pessoas com baixa vitamina D são mais estressadas, são mais ansiosas. E podem desenvolver transtornos de personalidade. Pessoas com baixa vitamina D. Você vê, é outra coisa que a vitamina D faz. E aí eu vou falar... Bom, a gente vai falar sobre isso aí, mas já direcionando para a medicina chinesa. Pronto, Joia, vamos marcar essa aí pra gente. Vamos marcar. Vamos agendar depois. Ô, Leonardo, para fechar mesmo assim. Sim. Você acredita que essa curva ela comece a ficar descendente e tenha condição de começar a voltar à atividade de aula, essas coisas assim, principalmente que é onde tem maior número de aglomeração na educação? Sim. Você acredita que quando, mais ou menos, assim, você consegue fazer uma ideia, mais ou menos, pelos seus estudos? Não. Mas não é porque a gente não, assim, bom, hoje é 22 de maio. Provavelmente, é porque isso depende de cidade para cidade, mas provavelmente a partir de junho isso já desça. Qual é o grande problema? Né? Qual é o grande problema? Isso até não tá... assim, para mim o grande problema é que, na verdade, nenhum número é confiável. Nenhum número é confiável. E não é assim, não é fazendo uma meia-culpa do governo, não, ou até mesmo da imprensa, que ora fala uma desinformação, ora acerta, não é nada disso não. É porque a gente não consegue, isso é limitação da técnica.
é limitação da técnica. A gente não consegue fazer uma modelagem da doença, da curva da doença, se a gente não tem os dados corretos. E os dados corretos, no meu entendimento, a gente só vai adquirir a partir do momento que a gente conseguir fazer uma análise da população para saber se desenvolveu IgG, ou seja, memória, IgM, se entrou em contato com, né, se entrou em contato com o vírus, se não entrou em contato com o vírus, certo? Se tem as comorbidades, se não tem as comorbidades. Esse número inteiro, a gente não sabe. Assim, eu acredito, por exemplo, nem o número de mortes está correto. Esse é um outro problema. Por quê? As pessoas que morrem em casa, que não tem registro nenhum. Não, então, aí tem alguns pessoas estados... que podem estar morrendo de outro fator, que tinha a Covid, mas tinha outro fator também que pode ter levado a morrer. Então, existe uma coisa que, assim, existe a diferença entre morrer de Covid, da doença do coronavírus, e morrer com o coronavírus. São coisas diferentes. Por exemplo, a PCR, né, que é a reação que a gente usa, né, para fazer leitura de DNA, que a gente está usando para reação em cadeia de polimerase, né, que a gente está usando justamente para fazer os exames do coronavírus, ela é muito especializada. Ela só vê sequências específicas do coronavírus. Se tiver no meio ali, por exemplo, influenza, tiver um pneumococcus, uma bactéria, algo assim, o PCR não vai ver. Porque a sonda é específica para coronavírus. Ou seja, cai na mesma questão do colesterol. O colesterol não é o vilão. Colesterol é o mocinho. Esse é um tema para a gente pode discutir depois. Colesterol não é vilão. Colesterol é mocinho. O vilão é a inflamação, que modifica a molécula do colesterol, de algumas moléculas do colesterol, e levam a problemas de saúde. É a mesma coisa. Pode ser que o coronavírus tenha atuado ali na pessoa que levou ao óbito, mas em conjunto com influenza, dengue. Não sei se vocês sabem, talvez isso não tenha sido noticiado, eu li um artigo do Vietnã, que eles estavam descrevendo um problema na análise dos infectados, porque estava dando falso positivo. Pessoas com dengue estavam apresentando sinais positivos para coronavírus, quando não tinham coronavírus. Estava dando problema. A gente agora está passando por uma epidemia de dengue, surto de dengue, atualmente aqui no Brasil. Então, quer dizer, a gente não sabe se aqueles pacientes que morreram de fato por conta da pneumonia provocada pelo coronavírus, ou somente pelo coronavírus, ou que na verdade foi uma pneumonia por um pneumococcus da vida, que o coronavírus estava ali perdido no meio. A gente não sabe. Por isso que eu não acredito nessa curva, desse número de mortos por coronavírus. Não acredito. Até porque a gente tem várias denúncias que tem... Tudo bem, e nesse caso eu acho que é minoria, mas a gente tem diversas denúncias de prefeituras e de médicos, né, que estão denunciando que estão sendo coagidos a assinarem morte por Covid. Então é complicado. Eu realmente não sei. Acho que ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque não tem como realmente descobrir se é especificamente, somente, única e exclusivamente o coronavírus. Não tem como. Esquece. Não tem como. Para mim, a atitude mais razoável é fazer um mapeamento das pessoas que entraram em contato ou não com o vírus. Ou seja, que apresentam IgG, que é justamente a imunoglobulina, o anticorpo, que mostra que você, primeiro, adquiriu memória, né, memória imunológica. Você entrou em contato realmente com o vírus. Beleza. A partir disso,
Aí a gente tem um panorama legal, porque a gente já sabe qual é o perfil da população que entrou em contato com o vírus e que não desenvolveu o Covid. Existe uma síndrome chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG, que tem praticamente todos os sintomas do Covid-19. E muitos pacientes que foram, que foram declarados, né, óbito, ou ainda que estão sendo tratados por coronavírus, para coronavírus, na verdade estão com síndrome respiratória aguda grave. Isso já se sabe. Tanto é que se vocês pegarem os números o perfil de pneumonias e de doenças respiratórias ao longo dos últimos 10 anos, as primeiras colocadas são síndrome respiratória aguda grave. Então, assim, tem que ter um pouco mais de critério, sabe? Um pouco mais de critério. Infelizmente, aqui a gente se misturou muita política, muita lacração, muito mitação. Na verdade, muito se falou até ciência, quando na verdade não se usou ciência. Se usou achismo. É triste falar isso, mas é verdade. Por exemplo, teve um youtuber no começo, né? Acho que ele é biólogo, se não me engano. Acho que ele é de São Paulo, mas eu não sei, nem lembro o nome dele. Mas eu sei que ele foi para o Roda Viva, teve um destaque e tal. Poxa, ele usou um dado do estudo do Imperial College, na Inglaterra, com um modelo matemático totalmente furado. Totalmente furado. E tanto é que o Ferguson, que é justamente o estatístico que fez essa análise, ele mesmo depois teve que corrigir de 1 milhão de mortos para menos de 10 mil. Tipo, peraí, como é que então não está casando as informações? As informações não estão casando. E para quem... Eu acho que esse rapaz, ele até tem doutorado e tal. Mas assim, independente de qualquer coisa, a prerrogativa, né? Na verdade, o primeiro passo de alguém que lê um artigo científico é nunca se basear por aquele artigo científico que leu exclusivamente. É pegar as referências e comparar com outros. Porque por exemplo, modelo matemático, modelo estatístico que as pessoas estão usando, até mesmo do Imperial College, todos eles têm uma coisa que é limitante. Ninguém é capaz de prever o futuro. Certo? Então, o modelo é importante? É importante. Só que ele tem um viés, um ponto fraco. Ele vai responder perfeitamente de acordo com a qualidade dos dados que a gente colocar neles. É a mesma coisa que o Word. Não importa se a gente abre o Word aqui no computador, o texto, e começa a digitar aleatoriamente. Ele vai fazer normalzinho um documento, com várias letras que a gente não vai entender nada. Mas também a gente, dependendo... Só que se a gente começar a dar entrada nas informações com palavras específicas, coordenadas e ordenadas corretamente, a gente vai pegar os dois documentos, os dois modelos de cartas, e a gente vai ver que o que a gente digitou assim está totalmente errado. Não deixa de ser um documento, mas está totalmente errado. E o outro que a gente digitou corretamente está correto, porque a gente passa uma informação precisa. É isso que aconteceu com o Imperial College, mas que se potencializou enormemente, não se verificou que estava o modelo todo furado, não foi corrigido por pares, isso é uma outra coisa. Pessoas independentes não corrigiram aquele trabalho, e ele já foi publicado com o status de ser um trabalho completo. Isso está totalmente errado do ponto de vista acadêmico. Entenderam? Isso é um absurdo científico. Você pegar, o Imperial College. Poxa, a Fiocruz também erra. E eu sou da Fiocruz. A Fiocruz é a mais importante instituição de pesquisa em ensino do Brasil, da América Latina. Mas a Fiocruz também erra. Não é a Fiocruz, entende? Não é o Imperial College, não é o MIT, não é nada disso. São as pessoas. As pessoas são humanos e humanos erram. Isso é... Não existe argumento de autoridade. A pessoa pode ter um diploma mais avançado do mundo. Vai errar, um dia vai errar. Nós somos humanos. E foi o que aconteceu. E por ironia do destino, o Ferguson, que foi esse que errou no Imperial College, ele pediu demissão do Imperial College. Sabe por quê? Agora a gente está aparecendo TV Fama, agora é hora da fofoca. Sabe por quê?
porque ele furou a quarentena para encontrar a amante. Ele furou o lockdown para encontrar a amante. Entende? Quer dizer, é uma discrepância sem tamanho. Sem tamanho. Na realidade, eu acho que está... algumas coisas só vamos descobrir quando o processo passa. É por aí. É por aí. Quando aí o pessoal vai baixar a cabeça, vai dizer assim, ó, pronto, agora eu vou fazer um estudo aqui. Mas é isso. Aquele estudante lá que está se formando na universidade, ou fazendo um doutorado, um mestrado, deixa eu estudar o que aconteceu lá na gripe espanhola, quer dizer, no Covid-19. É isso. E aí vamos tentar analisar agora numa perspectiva mais fria, fora do contexto atual. Porque não tem como o contexto não envolver. Envolve, Nós mas fazemos envolve. parte de um contexto. E Olha esse só. contexto agora acaba envolvendo, ou de uma forma ou de outra. Entendeu? Por exemplo, a própria OMS foi uma das maiores culpadas nessa história toda. Leonardo, antes de você fazer as suas conclusões, em nome do IFBA, do Instituto Federal da Bahia, Campus Jacobina, eu gostaria muito de lhe agradecer. Eu agradeço. Certeza que vamos ter outros papos desse. Você é uma pessoa maravilhosa, assim, uma linguagem acessível, uma linguagem que as pessoas entendem. Eu acho que quando a pessoa tem conhecimento e realmente quer passar, sem vaidades acadêmicas, entendeu? Traz uma linguagem que seja acessível para as pessoas. E você hoje demonstrou isso aqui maravilhosamente bem. Cada dia mais seu fã, viu? Que isso, além rapaz. de ser meu mestre na medicina tradicional chinesa, meu mestre Tung. Aí, ó. E meu amigo, viu? Eu espero logo acabar isso, que eu quero ir no Rio aí, lhe dar um abraço a hora. E esperar sua aula aqui presencial também, na pós. A Universalis também, forte aqui com você aqui. Pô, na hora que a gente ia ter aula com você, fica o EAD. Poxa, tá vendo? E ó, ainda trazendo fofoca, Raquel ainda botou trazendo aqui. Fofoca, né? Fofoca. Você tem direito, ó. Live até com fofoca e tudo, rapaz. Fofoca do meio científico. Ok. Então fica com você essas conclusões, Leonardo. Muito obrigado, viu? Gratidão para você. Nada, eu que agradeço. Você é uma figura maravilhosa. Eu que agradeço, Normando. Realmente, para mim assim, é porque eu fico muito feliz de conversar essas coisas, conversar sobre tudo, né? Bater papo, falar besteira, isso é muito bom. Isso é realmente muito bom, faz bem para a alma. Faz bem para a saúde também. Sério mesmo. Até porque acho que meu sistema imunológico hoje foi lá para cima. Sério, mas vai mesmo, porque isso libera serotonina. Serotonina não é só um hormônio do bem-estar. Não é à toa, por exemplo, vocês já pararam para pensar por que se chama serotonina? Não. Serotonina quer dizer, foi dado esse nome porque ela tonina de tônus, ela controla o tônus. Sero são os vasos. A serotonina também controla a pressão arterial. E os vasos sanguíneos. Olha como é que são as coisas. Então ela ajuda, ela faz bem realmente para a circulação, para o bem-estar. A serotonina é demais. E quando a gente conversa, assim, tem um outro hormônio que também é muito importante, que é liberado, é a ocitocina, que é o hormônio do amor, é o hormônio da amizade. É aquele hormônio que a mamãe produz quando está amamentando o filho, quando o filho chora. Isso é muito bom. É muito bom. E eu que agradeço realmente pela conversa, pelo convite, principalmente pelo convite para, né, a IFBA, né? Como é que se chama? IFBA? IFBA. Aqui então, são dois. Aqui na Bahia tem o IFBA e o IFBaiano. Eu sou do IFBA. O IFBA é técnico e o IFBaiano é o rural, é o mais na agrotécnica. Boa. Poxa, legal. De repente um dia eu vou conhecer aí, hein? Pô, aqui tem umas cachoeiras muito legais para você ir aqui, ó. Se você gostar de espaço da natureza aí, Jacobina é uma maravilha. É o portal da Chapada Diamantina. Poxa, já gosto um pouco da Bahia, então pronto, né? Vai ficar me devendo, hein? Vou cobrar. Cobra sim. Então, poxa, muito obrigado, IFBA. Muito obrigado por vocês, por meio do professor Normando, me convidarem. Poxa, eu gostei. Espero que a gente retorne com mais reuniões, com mais lives. Se tiver algum aluno da IFBA que vocês tenham gostado, se tiver alguma dúvida, todo mundo, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo via direct, eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês.
Realmente eu gosto mesmo de trocar as ideias com as pessoas. Tem sempre alguém que pergunta alguma coisa. Isso é muito bom, porque eu aprendo bastante, né? Então, realmente é bem legal mesmo. E, poxa, pessoal... Conhecimento é uma coisa que quanto mais a gente passa, mais a gente adquire. Poxa, não, nessa história toda quem eu aprendi sou eu. Não é sério, né? Não é né, aquela... Não, tem que ser humilde. Não, não é nada disso, não. Realmente, quem é o aprendiz aqui sou eu, porque a gente... É justamente isso. Não, mas porque tem aquelas curvas de aprendizado e tem aquelas curvas de cognição, de construção de memória cognitiva. A partir do momento que a gente exercita esse outro canal de informação, esse outro canal de reafirmação das memórias e concatenar justamente as diversas formas e origens de conhecimento, é que a gente cria uma outra memória mais consolidada de conhecimento. Né? Então, quer dizer, eu estou fortalecendo os meus neurônios para fortalecer a minha memória, né, cognitiva. Então, isso de fato, o aprendiz sou eu, né? Biologicamente falando, neurologicamente falando, né? O aprendiz sou eu. Aí você entende, né? Então, eu espero que a gente converse realmente mais sobre vitamina D, porque vitamina D é a minha paixão, é uma das minhas paixões, na verdade, né? E que a gente fale de vitamina, né, de vitamina K2 e outras vitaminas, que a gente realmente possa conversar sobre isso. Vai fazer uma só sobre as vitaminas. Isso, beleza. E também sobre medicina chinesa. Tem muita coisa da medicina chinesa que a gente pode utilizar para melhorar a nossa saúde, né? Realmente, tá? De uma forma muito mais simples do que o que a gente poderia fazer até mesmo na medicina ocidental, com conhecimento ocidental. Eu acho que a coisa mais importante é quando a gente agrega os conhecimentos, né? Por exemplo, né, a vitamina é uma questão ocidental, mas a gente consegue aplicar perfeitamente no mundo da medicina chinesa, ou da medicina indiana, na ayurvédica, enfim. Realmente, todo o conhecimento é válido, né? Então, isso é muito importante mesmo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mesmo, Normando. Muito obrigado mesmo. A gente vai acertar novas lives e, poxa, pode contar comigo que eu tô que nem pinto no lixo aqui, pessoal. Sério mesmo, eu tô feliz da vida. Tu é doido. Feliz da vida. Um grande abraço e o pessoal que esteve aqui com a gente até agora, que nos atuou até agora aqui, né? Muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Aguarde novamente aí, eu vou abusar Leonardo de novo para estar aqui de novo com a gente. Enquanto isso, a gente vai vendo temas que vai pensando aí para futuramente a gente trazer para vocês. Muito obrigado por estarem aqui, por ter aguentado 2 lives e meia. E uma live virou 2 lives e meias, né? Porque acabou o tempo de uma, acabou outra, a gente já está na terceira. Estamos na terceira. Então, e se der corda, a conversa vai de novo, hein? Rende, viu, rende. Meu Leonardo, fique com Deus, Leonardo. Tudo de bom para ti, viu? Também. Muito obrigado. Gratidão para você, gratidão a todos que estiveram aqui. E por aqui a gente fica. Um grande abraço no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Tirei a foto, viu? Peraí, eu vou tirar a foto. Cadê o sorriso? Calma aí. Beleza. Aê. Show. Um abraço, gente.